Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de João. Capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Versos 35 a 37. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor, rogamos a Tua presença e a Tua luz sobre as nossas vidas durante esse momento em que estaremos refletindo na Tua palavra. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, é interessante percebermos que nós vivemos em uma era descartável. As coisas, elas não são mais feitas para durar. A gente percebe isso tanto nos bens materiais que a gente consome, tanto nos relacionamentos. Talvez os relacionamentos que você tenha vivido, os relacionamentos ao nosso redor. O fato é que as coisas não foram mais feitas para durar. Quando algo não nos serve mais, a gente simplesmente joga fora. Nós nos desfazemos dessa coisa. Se alguma coisa perde a sua utilidade, seja um objeto, seja um relacionamento, a gente descarta. Pode ser uma amizade, pode ser um casamento, pode ser mesmo até um senso de identidade que você tem construído. Se essa identidade não serve mais para você, você descarta e amanhã você é outra coisa. Pode ser até mesmo a sua relação com uma igreja. A partir do momento que ela não te serve mais, a gente descarta e passa para a próxima. Se algo não me é útil, se não me produz mais nada de bom, eu abandono, eu deixo ir, eu mando embora, eu não me importo. São, como diria o filósofo polonês Zygmunt Bauman, tempos líquidos em que nós vivemos, aonde experimentamos relacionamentos líquidos, identidades líquidas, amores líquidos, nada mais dura, as coisas escoam pela nossa mão como a água. Já tentou segurar a água na sua mão? Por mais que você consiga manter durante um tempo ali, em algum momento ela se esvai, vai embora, não fica, não permanece. Não foi feito para durar. Esse é o tempo em que a gente vive. Mas, que bom que o coração de Jesus não é um coração pós-moderno. Jesus, ele nos oferece algo que não é descartável. E mais ainda, não só ele nos oferece algo que nós não podemos simplesmente nos livrar dele, como o próprio Cristo não descarta aquilo que não é útil para ele. E isso é uma boa notícia, meus irmãos, para mim e para você. Jesus não se desfaz daquilo que não tem utilidade para ele. E como isso é uma boa notícia para nós, é o que nós vamos pensar.
no contexto dessa passagem que nós lemos. A gente leu apenas o verso 35 a 37, vamos nos deter a esse pequeno trecho de um capítulo que é longo, o capítulo 6 do Evangelho de João. Ele tem uma importância na narrativa de João. Jesus, aqui nesse momento, ele está debatendo com os judeus. Esse pequeno trecho que a gente leu, ele faz parte de um longo discurso e de um debate que Jesus está tendo com os judeus, com o povo de Israel, que haviam presenciado a primeira grande multiplicação de pães e peixes. E aquelas pessoas estavam com Jesus quando ele as ensinou, e após um longo ensino, os discípulos ficaram preocupados, falaram: Jesus, como é que a gente vai fazer? Despede esse povo aí, porque a gente está num lugar deserto, não tem o que comer, não tem o que a gente vai servir para eles. E Jesus, então, faz um milagre. Você conhece o milagre da multiplicação de pães e peixes, aonde toda a multidão ali, onde se é contado pelo menos 5.000 homens, e provavelmente tinham mulheres e crianças que também faziam parte ali daquela multidão, foram alimentadas com, até onde nós sabemos, 5 pães e 2 peixinhos que foram multiplicados ali, e sobraram muitos cestos, comprovando que Jesus, aonde Jesus está, até mesmo a escassez se torna fartura. Jesus, então, ele passa a noite orando, tem um milagre ali no meio do caminho, de madrugada ele despede os seus discípulos e ele vai se encontrar com eles andando sobre o mar. Na manhã seguinte, o povo todo se levanta e percebe que os discípulos tinham ido embora, Jesus não tinha ido com eles, mas Jesus não estava mais lá. Eles vão atrás de Jesus do outro lado do Mar da Galileia, eles encontram Jesus do outro lado do Mar da Galileia e perguntam: mestre, como é que o Senhor chegou até aqui? E Jesus, ele diz para eles assim: vocês só estão me procurando porque vocês comeram e vocês ficaram de bucho cheio. Vocês devem trabalhar pelo pão que não perece. E aí começa todo o discurso de Jesus no capítulo 6, aonde está esse pequeno trecho que nós lemos aqui, e que nós vamos meditar nessa noite. Então Jesus apresenta-se como sendo esse pão. Aquelas pessoas estavam procurando Jesus porque viram nele a oportunidade de encherem a sua barriga. Eles estavam procurando Jesus por causa de coisas materiais. Elas estavam indo até Jesus porque Jesus deu algo para eles que era útil para eles. Afinal de contas, eles ficaram com a barriga cheia. E o que eles queriam? Eles queriam mais. Eles queriam mais desse pão. Eles queriam mais desse alimento. Algo que é muito diferente do que a gente vê em muitas igrejas hoje, né? Não é isso que nós vemos sendo ensinado, pregado, e não é isso que nós vemos as pessoas querendo. Elas vão até Jesus porque elas querem aquilo que Jesus pode dar para elas. Mas Jesus, então, ele confronta essas pessoas e diz assim: vocês não devem buscar essas coisas. Vocês devem buscar um pão que é superior. E Jesus, então, ele se apresenta como sendo o verdadeiro pão que desceu do céu. E ali há uma discussão entre os judeus sobre quais sinais que Jesus apresentaria para provar que ele era esse pão. E aí eles vão dizer assim: porque Moisés nos deu o maná. Moisés nos deu um pão que desceu do céu. E nós fomos alimentados. E você? Quais sinais? Quais são as suas credenciais? Por que você está falando dessas coisas aí? Jesus começa a mostrar que ele é esse verdadeiro pão. Ou seja, em oposição àquilo que era provisório, aquilo que era representativo no deserto, o maná, Jesus ele vem como uma realidade permanente. O maná era um alimento material e temporário para o povo de Israel no deserto. Mas Jesus se apresenta como sendo um alimento espiritual e eterno. O pão que Jesus daria por eles, o pão que Jesus daria a eles, não era simplesmente um alimento do qual eles comeriam e a sua barriga, o seu estômago ficaria satisfeito, mas era um alimento cuja alma deles ficaria satisfeita. E aí Jesus ainda vai além e diz assim: e digo mais, se vocês não comerem da minha carne e beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. E aí uma
Uma galera fica escandalizada sobre o que Jesus estava dizendo. Jesus começa a apertar o seu discurso. E um monte de gente deixa de seguir Jesus. Eles falam assim, não era isso que a gente queria. Estava legal quando tinha almoço grátis. Agora que ele está chamando a gente para um compromisso mais sério, a gente debanda. Você conhece o final dessa história, né? Jesus vira para os seus discípulos e pergunta, e vocês, não querem ir embora também? E aí Pedro, tomando a frente, ele diz assim, Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então é nesse contexto que está essa passagem, esses 3 versículos que nós lemos. E é nesse contexto aonde Jesus está no meio desse discurso sobre a comparação entre um alimento que o povo de Israel experimentou no passado, um alimento que era físico, que era provisório, que era temporário, que era representativo, que era uma sombra de uma realidade superior, agora estava aquilo que era concreto, agora estava diante deles o pão que desceu do céu da parte de Deus, que viria não para matar uma fome física, mas para matar uma fome espiritual, que viria não apenas para encher a barriga deles, mas viria para salvar a alma deles e restaurar o relacionamento deles com Deus. É nesse contexto que Jesus se apresenta a eles. E ele diz, eu sou o pão da vida. Uma das primeiras afirmações, 7 afirmações que Jesus faz, inclusive no Evangelho de João, dizendo, eu sou, que nos remete à maneira como Deus se revela a Moisés também na sarça ardente, quando ele revela o seu nome a Moisés, eu sou. Né? Então o Evangelho de João relata 7 vezes em que Jesus diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, e assim por diante, indicando a divindade da pessoa de Cristo Jesus também, quando ele faz essa afirmação. Então esse pão que Jesus nos oferece, ele é capaz de nos satisfazer plenamente. É o que Jesus diz, quem come desse pão, venham a mim, comam desse pão, e vocês jamais terão fome. Vocês jamais terão fome. Aquilo que Jesus nos oferece é algo que é capaz de nos satisfazer plenamente. E aqui é que há algo muito interessante. O que Jesus nos oferece é o que ele mesmo é. Esse pão não é algo para qual Jesus nos dirige. Não é algo para qual Jesus aponta. Não é algo para o qual ele diz, olha, comam isso aqui e vocês vão ficar satisfeitos. Esse pão, Jesus diz, venham a mim, porque eu sou esse pão. Jesus, ele é aquele que nos nutre espiritualmente. Ele é aquele que satisfaz os anseios mais profundos da nossa alma. É por isso que aquele que vem até Cristo, e ele diz, aquele que confia em mim, jamais terá fome. O nosso anseio espiritual de conhecer a Deus, ele será satisfeito quando nós vamos até Cristo. Ele também é aquele que sacia a nossa sede, como nós cantamos. Aqui, em referência a uma outra passagem no Evangelho de João, no capítulo 4, onde Jesus se encontra com a mulher samaritana, e ali o assunto não era pão, não era comida, era bebida. Ele diz assim, eu tenho uma água para te dar, da qual, se você tomar dela, rios de água viva brotarão do seu interior. E é muito interessante como Jesus faz isso, né? Ele começa o assunto com coisas comuns e do nada ele está falando sobre vida espiritual, ele está falando sobre o nosso relacionamento com Deus. E meus irmãos, então Cristo se apresenta, Ele mesmo, como sendo aquilo que sacia as nossas necessidades. E eu digo para você, meu irmão, há muitas correntes sociológicas, terapêuticas,
psicológicas que vão tentar definir quais são as maiores necessidades do ser humano. E aí você já deve ter ouvido falar sobre algumas delas, por exemplo, a pirâmide de Maslow, que vai dizer qual é a principal necessidade dos seres humanos e tudo mais. E eu afirmo para vocês, meus irmãos, a maior necessidade de um ser humano não é ser bem-sucedido. A maior necessidade de um ser humano não é possuir bens materiais. A maior necessidade de um ser humano não é desfrutar de uma vida de prazer e felicidade. A maior necessidade de um ser humano não é possuir uma paz interior, não é aceitar a si mesmo, estar em paz consigo mesmo, não é desfrutar de relacionamentos harmoniosos e nem mesmo coisas semelhantes a essas. A maior necessidade de todo ser humano é ter o nosso relacionamento com Deus restabelecido por meio de Cristo Jesus. Porque o maior vazio que nós possuímos é o vazio da ausência de Deus em nossas vidas. A nossa maior necessidade é a necessidade de termos os nossos pecados perdoados e termos o nosso relacionamento com Deus restabelecido por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode possuir todas essas coisas, mas sem Cristo elas não têm valor algum. Sempre ficará algo faltando. E é por isso que nós vemos pessoas que construíram tanto na sua vida. E é por isso que nós vemos pessoas que conquistaram tanto na sua vida. Que alcançaram riquezas, bens, fama, sucesso, prazer. Que se entregaram a uma vida buscando satisfazer os seus desejos, as suas paixões. E o que nós vemos são pessoas vazias. Que muitas das vezes percebem que aquilo que elas acharam que traria sentido para a vida delas, quando elas conquistaram, elas perceberam que não era nada disso. Perceberam que não era nada disso. Que o que lhes faltava era algo superior, era algo maior. Que todas essas tranqueiras que elas tentaram colocar para satisfazer esse vazio no seu interior não encaixavam direito. Porque a maior necessidade que nós temos é a necessidade de termos o nosso relacionamento restabelecido com Deus. E nesse sentido, o que Jesus nos oferece não é um remendo. O que Jesus nos oferece não é uma solução provisória, não é uma solução insuficiente. Ele nos oferece algo que é capaz de resolver plenamente essa questão. E o que é que Cristo nos oferece? Ele mesmo. O que é que Jesus nos dá? A sua própria presença. Ele não nos aponta para algo, ele não nos aponta para alguém a quem nós devemos ir. Ele nos chama para si mesmo. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem vem a mim, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Jesus não diz, esse é o caminho que vocês devem trilhar. Jesus não diz, essa é a vida que vocês devem buscar. Jesus diz, eu sou o caminho. Eu sou a vida. Eu sou a verdade. É a mim que vocês devem vir. É a mim que vocês devem vir. E então vocês saciarão essa fome da sua alma. E esse é o convite que Jesus reiteradamente nos faz. Venham até mim
e vocês serão plenamente satisfeitos. Venham até mim e vocês encontrarão um prazer para a alma de vocês. Somente nele e somente através dele nós podemos conhecer a Deus, porque ele é a imagem visível do Deus invisível. Quem vê o Filho, vê o Pai. Ele nos revela plenamente quem Deus é. Nós só podemos conhecer a Deus por intermédio de Cristo. E somente por meio dele o nosso relacionamento com Deus pode ser restaurado. Por meio do sacrifício que ele oferece em nosso favor. Por meio do seu sangue vertido na cruz por pecadores. Por meio do seu corpo moído no madeiro. Carregando sobre si mesmo a nossa culpa. Como uma oferta perfeita pelo nosso pecado. E é por meio dele, por meio do perdão obtido por ele, é que o nosso relacionamento com Deus é restabelecido, é restaurado, e essa maior necessidade da nossa alma pode finalmente ser saciada. Nós podemos encontrar finalmente paz, uma paz que o mundo não é capaz de nos dar. Uma paz que excede todo entendimento. Uma paz de alguém que agora sabe a quem pertence. Uma paz de alguém que encontrou, ou melhor, foi encontrado por aquilo que lhe faltava. Uma paz de alguém que pode não possuir nada, mas que se tem a Cristo sabe que tem tudo aquilo que precisa. Uma paz que é capaz de fazer um homem que perdeu a sua família num naufrágio, compor um belíssimo hino que nós cantamos até hoje. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ao passar pelo local do naufrágio, onde ele perdeu sua esposa e suas filhas, ele é capaz de cantar. Em português nós cantamos sou feliz, né? Em inglês, eu acredito que é até mais profunda, porque ele não diz sou feliz. Porque naquele momento ele não estava feliz, ele estava de luto, ele perdeu sua esposa, ele perdeu suas filhas, mas é alguém que é capaz de dizer, está tudo bem com a minha alma. Por mais que eu esteja enfrentando tudo isso, está tudo bem. Cristo cuida da minha alma. Por mais que agora eu não esteja feliz, está tudo bem com a minha alma. Ela repousa segura em Cristo. Essa é a confiança de alguém que teve a sua fome saciada. Essa é a paz de alguém que encontrou algo que finalmente é capaz de lhe dar sentido, de preencher o seu vazio, de trazer a esperança em um mundo quebrado, de renovar o nosso interior, de satisfazer a nossa fome mais profunda, os nossos desejos mais profundos. Jesus não nos oferece algo que é descartável. Nesse mundo descartável, Jesus não nos oferece um alimento perecível. Jesus não nos oferece algo que ele diz assim, daqui a uma semana você vai ter que comer de novo. Jesus nos oferece algo que ele diz, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Há um tipo de fome e há um tipo de sede, meu irmão, que você só vai saciar em Cristo Jesus. Você pode buscar saciá-la em qualquer outra coisa, seja no dinheiro, seja na família, seja nos filhos, seja no trabalho, seja no sexo, seja em viagens, seja em bens, seja em comprar. Você não vai encontrar satisfação para sua alma em nenhuma dessas coisas, porque a nossa maior necessidade é aquilo que Cristo nos oferece. É o pão que Cristo nos oferece, que não é outra coisa, senão o próprio Cristo. Venham a mim e vocês terão a sua fome saciada. Mas talvez você possa pensar que essa verdade é boa demais para você. Ela é boa demais para ser verdade.
E o nosso coração é craque em criar resistências por amor de Jesus. Talvez você possa ouvir isso e pensar, é porque Jesus não me conhece o suficiente. Talvez você pense que se você se aproximar de Jesus, se você for até Jesus, você será rejeitado. Porque é o que nós fazemos com pessoas indignas. É o que nós fazemos com pessoas que não nos são úteis. A gente descarta. A gente joga fora. E se eu for até Jesus, com certeza ele me rejeitará. Se eu for até Jesus, com certeza ele me descartará. Porque eu sou inútil. John Bunyan, famoso autor puritano, escritor do livro Peregrino, ele afirma que parece haver em nós, pecadores, uma inclinação que nos faz temer sermos lançados fora. De alguma maneira, a gente acredita que com o tempo, Jesus vai se cansar de nós. Jesus vai se cansar das nossas falhas. Jesus vai se cansar porque a gente cai no mesmo pecado toda vez. Em algum momento ele vai nos lançar fora. Em algum momento ele vai nos descartar. A gente não vai ser mais útil para ele. Porém, Bunyan, refletindo sobre esse verso, especialmente o final do verso 37, ele dissipa essa ideia e também as nossas desculpas e justificativas para nós não irmos até Jesus, que nós muitas vezes criamos. Essas desculpas, essas justificativas, eu não vou até Jesus porque certamente ele não me aceitará. Porque eu sou um grande pecador. Porque eu sou falho, eu sou fraco, eu sou miserável. Eu não sou capaz, eu sou uma pessoa ruim, eu não sou um santo. Eu não sou um santo. E o Bunyan, ele escreveu que esse versículo, ele acaba com todas essas desculpas. Ele diz assim, mas eu sou um grande pecador, você diz. De modo nenhum o lançarei fora, Cristo diz. Mas eu sou um pecador de longa data, você diz. De modo nenhum o lançarei fora, Cristo diz. Mas eu sou um pecador de coração duro, você diz. De modo nenhum o lançarei fora, Cristo diz. Mas eu sou um pecador desviado, você diz. De modo nenhum o lançarei fora, Cristo diz. Mas eu servi Satanás por todos os dias da minha vida, você diz. De modo nenhum o lançarei fora, Cristo diz. Mas eu pequei contra a luz, você diz. De modo nenhum o lançarei fora, Cristo diz. Mas eu pequei contra a misericórdia, você diz. De modo nenhum o lançarei fora, Cristo diz. Mas eu não tenho nada de bom para oferecer, você diz. De modo nenhum o lançarei fora, Cristo diz. Nós descartamos as coisas que não nos servem. Mas não é assim com Jesus. Todo amigo humano tem limites. Todo relacionamento humano tem limites. Se nós ofendermos, ferirmos, trairmos o suficiente, você será lançado fora. E se alguém fizer essas coisas com você, você também lançará fora. Mas com Jesus é diferente. São justamente as nossas fraquezas e os nossos pecados que nos permitem a chegar até Ele. E seja na nossa conversão, a primeira vez que nós vamos até Jesus buscando misericórdia, seja naquele primeiro momento em que nós nos aproximamos de Cristo, clamando por misericórdia e dizendo, Senhor, dá-me desse pão,
Dá-me dessa água, porque eu tenho fome, porque eu tenho sede. Ou seja, em todas as outras vezes que forem necessárias. Jesus nos diz, não o lançarei fora. Todas as vezes que nós vamos até Cristo, com os nossos pecados, e confessamos Ele diante de Jesus, a resposta de Jesus não é uma porta fechada na nossa cara. A resposta de Jesus não é, de novo, como eu estou decepcionado com você. A resposta de Jesus não é, como é que você ainda tem coragem de vir aqui falar comigo? Como é que você tem coragem de vir aqui levantar sua voz em oração? Não. Não é isso que Jesus nos diz. O que Jesus nos diz é, todo aquele que vem até mim, de modo nenhum o lançarei fora. Todo aquele que vem até mim, jamais o lançarei fora. Nós temos essa garantia, meu irmão, de que nós não somos descartáveis para Jesus. Nós temos essa garantia de que Jesus não nos lançará para fora da sua presença, se nós nos achegarmos até Ele, confessando os nossos pecados. Se nós o buscarmos, não há possibilidade dele se virar para nós e dizer, é a terceira vez, acabou. Como às vezes a gente faz, né? Comigo é assim, falhou comigo, acabou. Dou uma, duas vezes no máximo, de colher de chá. Na terceira vez, ó, nem olha na minha cara. Jesus nos disse, todo aquele que vem até mim, jamais o lançarei fora. Nós não somos capazes de apresentar a Jesus uma razão para que Ele feche o seu coração definitivamente para nós. Não somos capazes de apresentar a Jesus nenhuma razão pela qual Ele vai dizer, isso aí já é demais. Isso aí não. Isso aí eu não aceito. Ele é aquele que recebe todos os que vêm até Ele, como o Danny Ortlund, nós temos sempre citado ele, percebe, inclusive ele diz, não há nenhuma qualificação necessária para que nós possamos ir até Cristo. Ele não diz, todo aquele que vem até mim contrito o suficiente, eu não lançarei fora. Ou todo aquele que vem até mim se sentindo mal o suficiente por conta dos seus pecados. Ou todo aquele que vem até mim com esforço redobrado. Ele diz, todo aquele que vem a mim. Não há qualificações. Se você vem até Cristo, se você vai até Cristo, o que ele diz é, jamais o lançarei fora. Jamais o desprezarei, jamais o descartarei. E sabe por que que Jesus não vai te lançar fora, meu irmão? Sabe por que que Jesus não te descarta? Porque Ele não nos ama, porque nós somos úteis para Ele. Isso aqui talvez seja extremamente ofensivo para você. Deixa eu te contar uma coisa. Nós somos completamente inúteis para Deus. E essa é a beleza do amor de Deus. Deus é capaz de amar coisas e pessoas que são inúteis, que não têm utilidade, que não lhe servem para nada. Ele é capaz de amar essas pessoas. Nós temos dificuldade de amar aquilo que é inútil para a gente, né? É por isso que os nossos idosos têm sofrido tanto na nossa sociedade, né? Se tornaram um peso morto, né? Já contribuíram o que tinha para contribuir, agora só ficam aí recebendo o INSS, tadinho, nem isso eles recebem mais, né? Muitos deles.
sofrem até com isso, mas só estão aí pesando aí o nosso governo, a economia do país. Não são mais úteis, eles já fizeram, não acrescentam em nada para a nossa família, por isso que muitas famílias hoje nem têm mais paciência com os velhinhos, né? Manda aí para qualquer canto aí. Por quê? Porque o nosso pensamento a nossa cultura, que antes honrava aqueles de cabeça branca, hoje eles se tornaram o quê? Se tornaram inúteis, se tornaram um peso para a gente, é um peso. Mariel, você que não entendi. O que foi, Mariel? E a gente pode descartá-los. Nós temos dificuldade de amar aquilo que é inútil para nós. Alguém que não nos apresenta nada. Olha para os seus relacionamentos. É difícil a gente amar alguém que não nos dê algo em troca. Nem que seja o simples prazer de estar na presença dessa pessoa. É alguém que me torna, é muito engraçado, eu gosto de estar com ele, alguém que eu estou bem na presença dele. A gente não gosta de estar na presença de pessoas que não nos têm nada para oferecer. Mas não é assim com Jesus. Não é assim com Jesus. Ele chama a mim e a você, gente que não tem nada para oferecer para ele. E ele diz, se você vier até mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque ele não nos ama porque nós somos úteis. Ele não nos ama porque a gente pode acrescentar ou dar alguma coisa em troca para ele. O que você pode dar para alguém que já tem tudo? O que a gente pode oferecer para um Deus que não tem necessidade de nada? É por isso que com Deus não se barganha. Não se barganha com Deus que não tem necessidade de nada. E ainda assim, Ele nos ama, porque Ele decidiu nos amar, desde a eternidade. É o que o verso 37, o início dele, nos diz. Antes dele dizer que todo o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, Jesus diz, todo aquele que o Pai me dá virá até mim. O que é essa expressão, todo aquele que o Pai me dá, todo aquele que foi amado por Deus desde a eternidade? Esse vem até mim. Quando nós nos achegamos a Jesus, se você vem até Jesus, depois você vai perceber que você só foi capaz de fazer isso porque primeiro Deus te amou. Você só conseguiu ir até Cristo porque Deus te amou primeiro. Como Paulo vai dizer aos Romanos, quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos inimigos, quando estávamos separados de Deus, Ele nos amou. Ele nos deu ao seu Filho. Ele nos deu para sermos resgatados. Antes de fazermos qualquer coisa, antes de tomarmos qualquer atitude, antes de tomarmos qualquer decisão, o Pai nos amou e nos deu ao seu Filho para que pudéssemos ser salvos por meio dele. E é por isso, meu irmão, que nós não somos descartáveis para Jesus. Ele nos recebe porque Ele nos ama. E o seu amor por nós não está baseado em nós. O seu amor por nós não está baseado na nossa utilidade. O seu amor por nós não está baseado no que nós podemos oferecer, podemos dar, em quão bom nós somos, em quão úteis nós somos. Não, o seu amor por nós está baseado no fato de que Deus decidiu nos amar. Por nenhuma razão. Porque Ele decidiu na eternidade. E é por isso que Jesus diz, quem vem até mim não será lançado fora.
Talvez você pense, mas você não sabe o quanto eu pequei, Mateus. Você não sabe o que eu fiz. Não sei. Mas Cristo sabe, eu tenho certeza que Ele sabe. E sabe o que Ele diz para você nessa noite, meu irmão? Todo aquele que vem até mim, jamais o lançarei fora. Como lemos no início do culto, o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo? O que vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Paulo diz enfaticamente, absolutamente nada. Por isso, meu irmão, Jesus nos chama nessa noite. Diz, vem até mim. Você que está aflito, afligido, venha com seus pecados. Porque sou eu que vou te perdoar. E eu não te lançarei fora. Venha com a sua aflição, venha com a sua dor. Porque eu não te lançarei fora. Mas Jesus, você não sabe. Eu sei, e é por isso que eu morri por você. E é por isso que eu morri numa cruz por você, para que você possa vir até mim. E em mim, você não vai ser lançado fora, porque você não é descartável. Porque eu te amo, não por causa de você, eu te amo por causa de mim. Eu te amo porque eu sou amável, eu te amo porque eu sou o amor. E Jesus nos chama, meu irmão. Talvez você seja alguém que ainda não experimentou esse amor de Cristo. E talvez hoje você possa responder esse primeiro chamado. E Cristo diz, se você vier, eu não te lançarei fora. Talvez você possa ser um cristão de longa data, que luta com os seus pecados e talvez tenha vergonha diante de Jesus, porque você cai reiteradamente nos mesmos pecados. E talvez você tenha vergonha de voltar aí até Cristo. O que Jesus diz para você é, eu não te lançarei fora. Eu não te rejeitarei. É para mim que você precisa vir. Você não é descartável para mim. Eu jamais te lançarei fora. O coração de Jesus nunca estará fechado para nós, para todos aqueles que vêm até Ele, para todos aqueles que se achegam a Ele. Jesus jamais vai dizer, você não. Você não. Ele nos diz, todo aquele que vem até mim, jamais o lançarei fora. Quero te convidar a ficar de pé. E nós vamos orar a Jesus. E após a nossa oração, nosso culto estará encerrado. Então, fique conosco para um tempo de comunhão, mas a gente quer que você saia pensando nessa mensagem. Que ela seja a última coisa que vai ressoar no seu coração. Hoje e ao longo dessa semana. E talvez nessa noite, você queira responder ao chamado de Cristo. Entregar sua vida a Ele. E a resposta que Jesus tem para você é, jamais o lançarei fora. Venha até mim. E eu saciarei a sua fome. Venha até mim. E eu saciarei a sua sede. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque apesar de nós e de todos os motivos que nós podemos lidar para que o Senhor nos lance fora, nos descarte, ainda assim, o Senhor nos ama. Apesar de todas as razões que nós damos diariamente para o Senhor fechar o seu coração para nós temos a certeza que a sua palavra nos dá as promessas que saíram dos lábios do próprio Jesus. Todo aquele que vem até mim, de modo algum o lançarei fora. E é confiantes nas palavras do nosso Senhor que não mudam, que nós nos achegamos a Ti nessa noite, Pai. Sabendo que independente do quão mal nós somos, quão pecadores nós somos,
quão desprezíveis nós somos, quão inúteis nós somos. Se nós nos achegarmos até o Senhor nos recebe, o Senhor não nos descarta, o Senhor não nos despreza. Senhor, capacita cada um de nós nessa noite a não acreditarmos nas mentiras de Satanás e a, com fé, irmos até o Senhor. Porque aquilo que o Senhor nos oferece não é algo descartável. O alimento que o Senhor nos dá para satisfazer a nossa alma não é algo descartável, não é algo inferior, não é algo de qualidade duvidosa, mas é o pão vivo que desceu do céu, é a sua própria presença que satisfaz plenamente a nossa alma e o nosso interior, Deus. Em Ti nós encontramos descanso para a nossa alma. E temos a certeza que se nos aproximarmos do Senhor, buscando esse alimento, o Senhor não vai nos rejeitar. Que nessa noite, cada um de nós que estamos aqui, Senhor Deus, possamos sair com a certeza absoluta de que Cristo, de modo algum, nos lançará fora se nós nos aproximarmos dEle. Portanto, capacita-nos a respondermos com fé a esse chamado, Senhor Deus. A entregarmos as nossas vidas ao Senhor. A confessarmos o Senhor com os nossos lábios e com o nosso coração. A crermos que o Senhor foi o enviado de Deus, o pão vivo que desceu do céu, que morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou para a nossa justificação e hoje está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos, e que ao crermos nessa verdade, Senhor, temos a promessa de que o Senhor não nos lançará fora. O Senhor nos receberá e nos acolherá em Tua presença. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu tão grande salvação. Amém.